dar as principais informações dos sistemas antifurto RF 8,2 MHz. Antes de iniciar a instalação, você deve prestar atenção a alguns detalhes. Separe um disjuntor no quadro de energia exclusivo para o sistema RF e cuide para que as antenas estejam a aproximadamente 1,5 m de distância de objetos metálicos, tomadas de alta tensão, quadro de energia e do desativador. Os objetos próximos não poderão ter etiquetas antifurto. Os sistemas RF são formados por um par de antenas em que necessariamente uma das placas deverá ser transmissora, TX, e a outra receptora, RX, que possui uma lâmpada que sinaliza quando o alarme antifurto é acionado. O sistema é muito simples. A placa TX possui uma porta para aterramento, uma porta DC em 12 volts onde liga a fonte de alimentação e tem mais duas portas DC-out que pode alimentar outras duas antenas. Na parte superior tem o cabo de ligação da antena na placa. Para interligar as antenas, conecte uma ponta do cabo na porta DC-out da placa TX e a outra ponta do cabo na porta 24 volts da placa RX. Como funcionam os sistemas RF? A comunicação entre as antenas é feita por radiofrequência. Quando uma etiqueta que não está desativada passa entre elas, o alarme é disparado. Vamos conhecer alguns modelos de etiquetas. A escolha do tipo de etiqueta dependerá do produto do cliente. Escolhemos aqui para apresentação etiquetas rígidas de tamanhos variados e etiqueta descartável no tamanho 4x4. As etiquetas rígidas são fixadas no produto com um pino ou outro acessório para esta função. O tamanho das etiquetas interfere na distância que as antenas deverão estar para melhor detecção. Quanto maior a etiqueta, maior poderá ser o espaço entre as antenas. Em relação ao designer das etiquetas rígidas, fica a critério do cliente a escolha do modelo de acordo com o tamanho do produto. E em relação à cor, as mais escuras têm melhor aceitação por deixar a sujeira menos aparente. As descartáveis precisam de um menor espaço entre as antenas. Aqui podemos ver dois modelos, com impressão e lisa. As etiquetas rígidas são reaproveitáveis e devem ser retiradas do produto pelo caixa com um desacoplador magnético. Já as etiquetas descartáveis devem ser desativadas para que não dispare o alarme ao passar entre as antenas. Para isto é necessário ter instalado no caixa um desativador eletrônico de etiquetas. Quando o caixa for somar o produto, aproxima a etiqueta do desativador e esta fica inutilizável. Vejamos outros tipos de etiqueta. Essas mais utilizadas em sapatos e enlatados. Para afrouxar o tamanho do arco basta colocar a etiqueta no desacoplador magnético. Esta com o cabo menor é muito utilizada em garrafas. Existem também os cabos de aço, em substituição aos pinos para fixar o produto na etiqueta rígida. Como exemplo temos os cabos de 17 e 40 cm. Veja como é simples sua utilização. Neste exemplo estamos utilizando uma antena receptora e uma antena transmissora. Elas se comunicam para que seja feita a detecção das etiquetas. Agora vamos mostrar como é feita a instalação das antenas. Não se esqueça de fazer todos os testes antes de fixar as antenas no chão, pois poderá ser necessário mudar a distância das antenas de acordo com a etiqueta escolhida e de acordo com a qualidade da etiqueta. Para a instalação, geralmente os fios são passados onde fica o rejunte. Para isso é preciso retirar o rejunte e fazer um corte com uma maquita em uma profundidade suficiente para a passagem dos fios. Outra opção utilizada, para quem não quer retirar o rejunte, é utilizar canaletas de piso para a passagem dos fios. Elas são instaladas visando o centro das antenas. Como elas são abauladas e ficam aparentes, muitas empresas cobrem as canaletas com um tapete. Fica a critério do cliente qual a melhor opção para a porta dele. Em algumas situações o cliente não quer cortar o rejunte por se tratar de piso novo e nem colocar canaleta por questões de estética. Neste caso liga-se uma fonte atrás da antena TX e uma outra fonte atrás da antena RX. Dessa maneira cada antena terá sua alimentação separada e não terá fios passando entre as antenas. Veja na imagem como é feita a ligação.
Esta é uma alternativa que gera o custo de uma fonte a mais, mas que dará menos mão de obra pois não terá passagem de fios para ligação de energia. Lembrando que esta alternativa é apenas quando a instalação é de um par. Então vamos à prática. Aqui temos a fonte de alimentação de 24 volts e 1 ampere. Na placa TX na parte de baixo na entrada DC conectamos a fonte de alimentação. Utilizando o cabo que vai junto ao kit vamos ligar uma ponta na porta DCOT e o outro lado do cabo vamos conectar na porta 24 da placa RX. Feita esta ligação, a placa TX estará fornecendo energia para a placa RX. Como dito anteriormente, o kit acompanha um cabo para ligação de energia entre as antenas. O cabo que enviamos tem 1,60 m, que é a distância máxima que pode haver entre as antenas de acordo com a etiqueta escolhida. Caso o instalador queira montar um cabo como este ou diminuir o que vai junto ao kit, deverá prestar atenção ao seguinte detalhe: os fios, tanto em uma ponta como na outra, deverão estar ligados na mesma ordem. Se em uma ponta o fio vermelho está à direita, consequentemente deverá estar à direita também na outra ponta do cabo. Não se esqueça de prestar atenção a este detalhe. Quando a entrada da loja é muito grande, o mais indicado é instalar 3 ou mais antenas, pois um par pode não cobrir toda a área. Sabemos também que as etiquetas flexíveis precisam de um espaço menor entre as antenas que varia de 95 cm a 1,20 m, e este espaço ficaria apertado para entrada e saída de um fluxo grande de clientes. Então vamos mostrar como deverá ser feita a ligação de 3 ou mais antenas. Algumas empresas utilizam a técnica de bloquear uma parte da porta de entrada a fim de utilizar menos antenas e ser mais fácil o controle caso o alarme dispare. Vamos à explicação. No sistema RF as antenas funcionam em pares de transmissora e receptora. Desta maneira, para a instalação de 3 ou mais antenas estas deverão ficar intercaladas sendo uma transmissora, uma receptora, uma transmissora e assim por diante. Para que esta sequência funcione, uma antena transmissora deverá ser escolhida como master e as demais transmissoras como slave, se tornando dependentes da master. Assim, apenas a master será a transmissora não causando interferência no sistema. Outra forma de configuração para 3 antenas e ter uma antena transmissora no centro e 2 receptoras, sendo uma de cada lado. A placa transmissora já vem de fábrica com a opção Master. Para que ela se transforme em Slave, basta mudar o jumper de lugar. Para acontecer o sincronismo da antena TX Master com a antena TX Slave é preciso uma ligação por cabo seguindo o mesmo modelo de cabo que faz a alimentação de 2 antenas. Cada antena transmissora tem 2 portas 5-out, o que permite controlar mais 2 antenas Slave. O cabo sai da 5-out da Master e é conectado na porta SIC da Slave. Como explicado aqui temos 3 antenas já montadas. Nesta sequência temos uma TX, uma RX e outra TX. A primeira TX está com o jumper no Master e o cabo conectado à porta 5-out. Este cabo segue pelo piso, passa pela antena RX e é conectado na porta 5-out da outra TX onde o jumper está no Slave. Neste exemplo as antenas estão em uma distância de 95 cm que é a orientação do fabricante para que a etiqueta descartável seja detectada. Nesta simulação vamos utilizar também a etiqueta rígida. Neste caso as antenas devem ficar na distância de etiqueta de menor alcance para que funcione para os 2 tipos de etiqueta. A distância entre as antenas é medida do centro de mau centro da outra. Neste caso a etiqueta foi detectada. Caso não seja, diminua a distância entre as antenas de acordo com as orientações do fabricante. Agora que tudo está funcionando, a instalação do sistema no piso pode ser realizada. Obrigado e até a próxima.